Olá pessoal, eu sou Jaime Henrique Amorim, biomédico, virologista e vacinologista. Trabalho há mais de 10 anos nessa área de virologia e desenvolvimento de vacinas. E venho aqui hoje então para conversar um pouco com vocês sobre as vacinas contra o novo coronavírus, causador da Covid-19. Eu quero focar a atenção nas vacinas de RNA. Nós temos acompanhado uma certa polêmica com relação a essas vacinas que foram recentemente aprovadas para uso em humanos e já estão sendo utilizadas em alguns países, como Inglaterra e Estados Unidos. Trata-se de uma vacina de última geração, uma vacina que a gente classifica como vacina genética. A polêmica é justamente por conta disso, pelo fato de a natureza das formulações vacinais serem baseadas em ácidos nucleicos, material genético. É a primeira vez na história que a gente tem uma vacina desse tipo aprovada para uso em humano, o que mostra um avanço tecnológico muito importante. A polêmica se dá por conta de um raciocínio que a gente vai discutir aqui para verificar se ele está correto ou não, que diz que esse RNA vai fazer uma modificação no código genético do hospedeiro que toma vacina, no caso do ser humano. Então, eu vou colocar alguns conceitos aqui moleculares para a gente verificar se realmente isso faz sentido. Bom, então esses RNAs, eles funcionam como RNAs mensageiros, eles mimetizam uma parte do ciclo de replicação viral, onde a informação genética contida nesse RNA vai ser usada para tradução de proteínas virais, e essas proteínas virais dentro das células vão ser processadas, vão ser apresentadas ao sistema imunológico, e isso no final vai gerar uma memória imunológica que vai proteger a pessoa contra contatos futuros com o novo coronavírus. A questão é que os RNAs mensageiros, eles ficam, eles são em condições normais. Nas células nós também produzimos RNA mensageiro. Esses RNAs eles são produzidos a partir do DNA, utilizando o DNA que fica no núcleo da célula. Então o DNA genômico do ser humano fica no núcleo da célula, protegido por uma membrana, que a gente chama de carioteca. E essa membrana nuclear protege então esse material, que é o DNA. Esse DNA é utilizado como molde para sintetizar o RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro ele é enviado então para o citoplasma da célula, que é uma parte que fica fora do núcleo. E aí é nessa região que esse RNA é utilizado para traduzir proteína. Então essa informação ela vai ser repassada na síntese de proteínas, São coisas diferentes. Mas esses RNAs, eles não têm receptores, não têm sinais químicos para voltar para o núcleo, falando de uma maneira mais acessível. Então, o RNA da vacina, para modificar o material genético do ser humano, ele teria que ter acesso ao núcleo. No entanto, não existem assinaturas químicas, receptores, que permitam esse trânsito de ele sair do citoplasma, que é uma parte mais externa, e ir para o núcleo da célula interferir com o DNA do ser humano. Então, não faz sentido. Essa vacina genética é a primeira desse tipo a ser aprovada na história, e não é por acaso. Muito se deve ao fato de o RNA estar sendo utilizado. Então você tem uma margem de segurança muito interessante aí, que é justamente porque o RNA ele não vai voltar para o núcleo. Se fosse uma vacina de DNA, a gente poderia ter ainda algum risco desse DNA ir para o núcleo de alguma forma e se recombinar com o DNA genômico do ser humano. Mas o RNA não. Então nós temos algumas vantagens muito interessantes nesse sentido. É uma vacina segura, porque o RNA que é utilizado na vacina, ele não permite a replicação do vírus. Ele é uma parte do que seria o genoma viral, mas só é suficiente para você ter a síntese de proteínas que são alvos do sistema imunológico que permitem a contenção do vírus depois. Isso é bem interessante. Além disso, o RNA, como eu já falei, ele não vai para o núcleo, então não tem essa de se incorporar no DNA do hospedeiro e provocar mutações genéticas. Não, isso não vai acontecer. E é muito interessante também porque o fato de você ter a síntese das proteínas virais ali dentro da célula do hospedeiro
faz com que você tenha um tipo de resposta celular. É um tipo de resposta baseado principalmente em linfócitos, né? T, que é um tipo de linfócito que vai produzir substâncias que atrapalham a replicação viral, ou então existem células que reconhecem outras células já infectadas pelo vírus e matam essas células para impedir que o vírus fique se replicando, porque as células da gente terminam virando fábricas, né, de produção de vírus. Então esse tipo de resposta é muito interessante. E só para fazer um paralelo com outros tipos de vacina que também são muito importantes, né, como vacinas baseadas em vírus inativados, por exemplo. São vacinas muito seguras também, mas em geral a imunogenicidade é um pouco menor, ou bem menor, né, melhor dizendo. E são vacinas que vão induzir mais a produção de anticorpos, né, por linfócitos do tipo B. Não induzem tanto a resposta imune celular baseada em linfócitos T, né, que segundo os estudos que saíram, né, mostrando que esse tipo de resposta celular baseada em linfócito T é muito importante na contenção do novo coronavírus causador da Covid-19. Então são vacinas muito promissoras, muito boas, né? Isso foi demonstrado nos seus testes clínicos, né? Já foram finalizados os testes clínicos de fase 3, demonstrando que elas têm 90% ou mais de eficácia protetora. Então são vacinas muito boas, seguras, e não tem por que a gente ficar com essa conversa de que a vacina vai induzir mutação no nosso genoma. Isso não vai acontecer. São vacinas de RNA. O RNA não tem assinatura química para ir para o núcleo. Ele fica só no citoplasma, que é como se fosse ali a parte quase na periferia da célula, né? Tem um líquido que fica ali dentro da célula, com várias estruturas menores, que a gente chama de organela, né? Então o RNA fica nessa parte, ele não fica na parte central da célula, o núcleo onde está o DNA. Então o RNA da vacina, tanto da Pfizer quanto da Moderna, eles não vão interferir no nosso genoma, vocês podem ficar tranquilos. A gente pode tomar essa vacina e deve, né, assim que for possível, porque a gente precisa parar o vírus, tá? A gente precisa parar o vírus, a gente precisa também parar com as fake news e precisa parar com a disseminação de informação incorreta, né? Qualquer estudante, inclusive da área de saúde ou de ciências biológicas, que tiver pego já a matéria de biologia celular, vai verificar que não faz o menor sentido dizer que esse RNA vai causar mutação, tá bom? Então, espero que todo mundo fique bem, que a gente tenha vacina logo disponível para todo mundo, que tenha vacinas eficazes e protetoras, não importa o tipo de vacina. Agora, as primeiras que a gente já tem aprovadas, né, no mundo são essas, baseadas em RNA. Então, se elas chegarem primeiro, a gente vai ter que tomar elas mesmo e pode tomar tranquilo que vai dar certo, tá bom? Fica todo mundo bem aí e vamos acabar com essa pandemia.